Bom dia, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Deixa eu aceitar aqui a Mariana. Mariana, bom dia para você. Bom dia a todos mais uma vez, tá bom? Estamos aqui juntos para mais esse momento, né, cara? Para a gente conversar a respeito de literatura, esse papo de sexta-feira. Tô doido, né, cara? Para poder chegar lá e falar assim, sextou, irmão! Né? Poder entrar na sala. Tô doido já com esse negócio já. É aula online para tudo quanto é lado. Você vai ficando doido, irmão. Aí os caras mandam aqui mensagem para você e você tem que ficar desembocando a missão aqui. Cara, é tenso, cara. São tempos muito tensos, tempos que a gente, né, o professor, por exemplo, uma aula como essa, né, velho? Uma aula como essa, eu vou lá, desemboca a aula, tal, né? Querendo ou não, a aula já tá aqui, né, velho? Você tem, sim, a questão de, né, de organizar a apostila, organizar por exemplo, uma releitura, preparar a aula e tal, mas não é como agora, cara. Agora, por exemplo, o elemento, ele fica gravado, então você tem que editar, reedita, e você não ficou bom, você faz de novo. Aí tem a parada da internet, às vezes a droga da internet não dá certo. Cara, é uma vala, velho. Mas tá massa. Tamo junto aqui para a aula de hoje. O primeiro vídeo, ele dá a introdução a respeito, né, da introdução a respeito do pré-modernismo, tá? Lá eu faço uma breve explanação a respeito de Lima Barreto, tá? Desculpa, Lima Barreto não, a respeito de Graça Aranha. Graça Aranha é considerado, junto com Euclides da Cunha, junto com Augusto dos Anjos, um precursor do movimento. Por quê, né, cara? Porque ele é um dos mais velhos, tal, então o livro dele é um dos primeiros a sair junto com Os Sertões, né, de Euclides da Cunha. Então, é um livro que ele está ali como precursor do pré-modernismo. O que é pré-modernismo? Pré-modernismo é aquela escola que necessariamente a gente não consegue encaixar nem no realismo, nem no parnasianismo, nem no simbolismo, e também elas são movimentos que antecedem a Semana da Arte Moderna. Por exemplo, Graça Aranha. Graça Aranha participa da Semana da Arte Moderna. Graça Aranha, ele rompe com a Academia Brasileira de Letras, da qual já era membro, por causa, né, cara, por causa da Semana da Arte Moderna. Então ele tem toda uma história, né, com a Semana da Arte Moderna, a despeito que a gente não estuda ele no modernismo, a gente estuda ele no elemento pré-modernismo. E quem que é esse segundo elemento? Esse segundo elemento é importantíssimo, tá? Sobretudo nesses tempos, né? Aí você já acompanhou minha aula, acompanhou meu vídeo, né? Quando eu falei a respeito desse tópico que de novo está na mídia, né? Que é o tópico do racismo, né? Então, depois do advento do George Floyd, lá, aquela brigaiada toda, lá, aquelas manifestações, e a gente fica naquela meio que vendido, né? Porque a gente é brasileiro, né, cara? A gente fica naquela meio que vendido. Assim, por que os caras estão brigando, tal, né? Então tem toda uma temática, toda uma causa, né, de revolta que leva em consideração movimentos antigos, né, cara? E aí eu pude explanar um pouquinho a respeito de Cruz e Souza, e hoje vou ter essa oportunidade de falar sobre Lima Barreto, né, cara? Lima Barreto, que nasce, cara, em 1881. 1881 é o ano da publicação, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o ano da publicação de O Mulato, né, de Aloysio Azevedo, e são quantos anos? 7 anos, né, que antecedem a abolição da escravatura. Diz os historiadores, os biógrafos, né, de Lima Barreto, que ele acompanhou o papai dele. O papai dele foi no desfile, cara, no ato público, né, na manifestação pública, que comemorava a abolição da escravatura. Ele, com 7 aninhos, né, segurado na mão do papai. Ele, que era filho os pais dele já não foram escravos, tá? Porque tinha tal da história do ventre, ou melhor, da lei do ventre livre. Não tinha toda essa história, hein? Tinha a história da lei do ventre livre. O papai dele já não era escravo. A mamãe dele também já não era escrava, mas ele era neto de escravos dos dois lados, tá? Então ele tinha avô paterno e avô materno, não eram os dois, eles já eram mestiços, tá? Inclusive, tem um relato que uma bisavó dele, nossa, assim, veio da África, cara. Então ela veio com a primeira, né, com
com leva de escravo da África, era africano, inclusive. E aí nasce Lima Barreto, né? Lima Barreto, que já era filho de mulatos, né? Elementos misturados, né? Eles não eram negros, mas eram mulatos, e ele nasce mulato, né, cara? Então a gente tem um relato, e por que é importante Lima Barreto? Sobretudo nesses dias, e aí o texto dele reverbera até hoje, né? Porque ele foi um rapaz que também sentiu a discriminação na pele, entendeu? Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que o papai dele escolhe como padrinho, né, cara, o Visconde de Ouro Preto. Então, na época, né, o Visconde de Ouro Preto foi o padrinho do menino. Aí o padrinho, como todo padrinho, o que o padrinho faz? O padrinho banca o menino. É uma cultura, né? Não sei se você prestou atenção a isso, não sei se você é católico, se você tem padrinho, né? Eu sou de família de tradição evangélica, entendeu? Só que os antepassados da família, né, os meus bisavôs, tal, eles eram todos de tradição católica. A tradição evangélica começa a partir de um avô meu, por nome João Pinto Cortês, né? E também devido à tradição do meu pai, né? Do meu pai já a tradição já da família já, né? Enraigada evangélica, né? Papai também foi criado no lar evangélico. Então o que acontece? Mas essa linha da minha família que é mais antiga, então ela tem esse costume. Ninguém foi batizado na Igreja Católica, mas tem esse costume, por exemplo, de falar assim, ó, fulano de tal é padrinho de fulano. Mas nem é. É só uma maneira de dizer. Por quê? Porque tinha essa história. O padrinho, ele assumia responsabilidades de pai. E aí, o que acontece? O menino, que era mais velho, Lima Barreto, que era filho de um tipógrafo e filho de uma professora primária, tá? Então, o pai, com uma determinada cultura, o negócio nem tanto, mas a mãe, necessariamente, é uma cultura mais elevada, né, cara? Né? Eu não sei se, né, a gente pode fazer esse contraponto hoje, mas qualquer um para se tornar professor, mesmo professor primário, no tempo de Lima Barreto, era muito estudo, cara. O cara era um erudito, entendeu? Era o caso da mãe dele. A mãe dele, né, professora primária. Então, ele é batizado, né, em 1881 com o nome de Afonso Henriques de Lima Barreto. Afonso Henriques, né? Parece até, né? Vou até zoar aqui, mas parece até nome de monarca, né, velho? Afonso Henriques de Lima Barreto. Né? O pessoal do YouTube brinca, né? Com o nome do Lima Barreto completo. Mas daí o que acontece? Nasce esse menino mulato, Lima Barreto. Apadrinhado, ganha estudo. Então ele consegue estudar, por exemplo, uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, menino carioca, né? Consegue estudar uma escola tradicional do Rio de Janeiro, que é a escola Dom Pedro II, né? Que é uma escola que está em pé lá até hoje, né? Uma das poucas unidades de ensino médio que não são nem Instituto Federal e que também não é nem escola militar, né? Nós temos as escolas militares que dão ensino médio, nós temos os institutos federais, não, o Colégio Dom Pedro II é uma escola de ensino médio, irmão, tá? E já naquele tempo, já era uma escola que tinha como acesso já somente a elite. Aí Lima Barreto estuda lá, faz ensino médio, tal, né? Estuda lá na escola Dom Pedro II. Quando ele sai de Dom Pedro II, ele consegue estudar na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ingressa lá na Escola Politécnica. Na Escola Politécnica, o que acontece? Ele vai se tornar engenheiro. Então o menino tem uma carreira, tem um futuro, só que daí o que acontece? Vem a desgraça na família. Qual que é a desgraça na família? O provedor, o papai, adoece, né? O papai tem uma patologia, sabe lá Deus como é que funciona isso daí? Papai ficou louco. Por que sabe lá Deus como é que funciona? Porque é muito complicado hoje a gente conseguir falar sobre isso, tá? O que era considerado louco na virada do 19 para o século 20? Então nós estamos falando aí de início do século 20, tá? Início do século 20, ele já está na escola politécnica, já está estudando engenharia, se tornaria engenheiro, só que o papai é cometido, né, com loucura. Aí ele é obrigado, se não me engano, a ir para Niterói. Então ele sai do que seria necessariamente a capital, vai para o subúrbio, vai para o subúrbio. Por quê? Porque ele tem que ajudar no provimento dos irmãos. Papai não consegue mais trabalhar, né? Papai fica louco. Não sei se é verdade, a gente lê bastante, né, cara, sobre a biografia do autor, mas dizem que lá em Niterói, até hoje,
tem uma rua chamada de a Rua do Louco, tá? Não sei se é verdade, tá? Mas tem lá, dizem que tem em Niterói, a Rua do... Por quê? Porque o papai de Lima Barreto ficava berrando. Então era onde o papai de Lima Barreto morava, ele ficava berrando, tal, então é considerada a Rua do Louco. Então Lima Barreto teve que abandonar os estudos. Alguns biógrafos falam, né, e eu acho até um humor negro, um negócio meio sarcástico, que falam que quem ganhou fomos nós, né? Porque daí a gente ganha a gente perde um engenheiro e nós ganhamos, né, um literato, né? Então o pessoal da literatura ganha porque daí a gente não teve o engenheiro Lima Barreto, mas nós tivemos o literário Lima Barreto. Por quê? Porque muito provavelmente por influência do pai, que já era tipógrafo, o que acontece? Ele também envereda nessa profissão. Ele tem uma determinada profissão do qual ele consegue o dinheiro para prover os irmãos, a casa, né? Por ausência do pai, por causa da loucura. Mas mesmo assim ele vai batalhando, ele vai tentando abrir uma revista, ele vai tentando... A revista não durou segunda edição, a revista que ele tentou abrir. Mas aí ele vai trabalhando no jornal. E aí o que ele acontece? Com apadrinhamento, com amigos, tal, ele consegue editar o primeiro livro dele em Lisboa, tá? O primeiro livro dele foi editado em Portugal. Então, ele provavelmente levou, né? Alguém levou o manuscrito para lá e lá foi editado. Não sei, provavelmente deveria ser mais barato. E aí ele consegue. Só que daí, necessariamente, também vai ser a grande desgraça dele, tá? Por quê? Porque a gente vai começar a falar sobre Lima Barreto, reconhecer a genialidade de Lima Barreto, somente na década de 50, com seu biógrafo, né, que era membro da Academia Brasileira de Letras. A gente deve isso a Francisco de Assis Barbosa. Francisco de Assis Barbosa, que faz o compêndio, né, das obras dele todinha e tal, relaciona e lança, né, uma biografia sobre Lima Barreto, e Lima Barreto, né, ganha status que ele merece, né, que ele tem hoje, né, cara? Por quê? Porque esse primeiro livro, que foi considerado, né, pela crítica, né, um livro chula. Por quê? Porque Lima Barreto, ele inova no sentido que ele não escreve da maneira empolada dos parnasianos. Então ele rompe com a escola parnasiana no sentido que ele escreve, mas do jeito como o povo fala, do jeito como o carioca fala. Então, no primeiro vídeo, eu falei o quê? Que os pré-modernistas, eles têm um mote, eles querem mostrar o Brasil, que o Brasil não conhece, devido a essa república do café com leite, etc. Então, é um Brasil imenso, é um Brasil enorme. Então, eles querem mostrar esse Brasil que não está na mídia. Quem que não está na mídia? Qual que é o Brasil do Lima Barreto que não está, né, nas páginas das elites? É o Brasil do subúrbio carioca. Então, ele canta, ele escreve sobre os bairros cariocas. E aí, por que ele cai em desgraça no primeiro livro? Porque, querendo ou não, o primeiro livro é como se fosse uma autobiografia. E eu gosto de brincar, né? Toda leitura que eu faço do Lima Barreto, até porque esse ano vários livros, eu não vou conseguir falar de todos hoje, então essa aula ela vai ter uma segunda parte, tá? Ou quem sabe até uma terceira parte, tá? Por quê? Porque o Lima Barreto, ele cai em desgraça com esse primeiro livro. É muito importante você entender esse primeiro livro. E os outros livros, eu gosto de brincar, isso que eu ia falando, né? Que eu estava falando. Eu gosto de encontrar Lima Barreto nos outros livros. É fantástico você conseguir encontrar o Lima Barreto. O último que eu vou falar, que provavelmente vai ser Cemitério dos Vivos, né? Aí já é mais fácil, né? Porque afinal Lima Barreto foi internado, né? Em 1914 e 1918. Foi internado em 2 ocasiões, tá? Porque ele tinha problema com cachaça. Você viu que no começo da aula eu falei que falar a respeito de loucura é um negócio muito complicado, por exemplo, se os parâmetros forem nos dias de hoje, porque o que era louco naquele tempo? Necessariamente louco naquele tempo era aquele que não se enquadrava na sociedade. E Lima Barreto tinha um problema com cachaça, tinha um problema com bebida, ele enxugava. Então, o que acontece? Aquele comportamento dele de bêbado, de viciado, era considerado loucura. Então, hoje, por exemplo, você pode ter um vizinho ali que tem o vício dele, né? Mas hoje a gente lida com uma outra forma. O camarada tem AA, o camarada, né, toma um remédio ali, né, tem um tratamento ali. Mas naquele tempo não tinha. Então, o que acontece? Internava o cara como se fosse doido. Entendeu? E assim, essa relação de doido, você não
preciso te explicar, né? No início do século era doido, por exemplo, que era inimigo político. Então tinha inimigo político que o cara é doido, põe esse cara, né? Quem vai falar que o Bolsonaro é normal? Não é verdade? Vamos supor que o Bolsonaro não tivesse ascendido como presidente da República, tivesse perdido. Aí virou inimigo político. É doido, põe o cara, não é? Ué. Mesma coisa a Dilma. Quem falou que a Dilma é normal? Não é verdade? Essa relação que hoje, assim, ela é relativa, naquele tempo, ela quase era notória. Então o camarada tem um comportamento esquisito, prende o cara. Eu ia falando do primeiro livro. O primeiro livro é Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que ele conta de um jovem que queria estudar, queria ser doutor. Você tá vendo? É um livro autobiográfico. Ele queria ser doutor. Em casa, ele era filho de um professor e de uma lavadeira, entendeu? Ambos negros, então ele faz um contraponto com os pais dele, a mãe que era professora e o pai que tinha uma profissão mais humilde, de tipógrafo, etc. Então, o que acontece? Um disparate intelectual dentro de casa. E aí o papai consegue com um político, olha só, consegue com um político que o menino vai estudar na capital, que é o Rio de Janeiro. Aí o menino chega na capital com o dinheiro que o papai deu para ele, né? Para ele se sustentar, tal, num período até encontrar o político, o político já eleito se esquiva dele e não atende. E aí o menino é visto numa situação que ele não consegue estudar. E aí o que ele faz? Ele entra num jornal, tá? Por isso que é um livro autobiográfico. Por que foi também a desgraça dele? Porque ele toca em pontos que até então não eram muito bem-vindos pela mídia. Primeiro ponto que eu falei para você, era um livro de linguagem simples, assim como todos os livros de Lima Barreto se aproximavam do dia a dia. Eu não estou falando que ele cometia erros gramaticais, muito pelo contrário, ele escrevia de forma exemplar, é um craque das nossas letras. Contudo, ele fez gosto por uma vertente que naquela época não era muito bem vista, porque tinha que escrever da forma empolada dos parnasianos. E ele se recusa, ele escreve como as pessoas falam. E aí, por que o livro cai em desgraça também? Porque ele toca num ponto que até então os parnasianos, a elite, não queria tocar, que é o racismo. Então, logo numa das primeiras partes do livro, ele chega no Rio de Janeiro e ele chega num bar, né, numa lanchonete, num bar, e pede. Só que o pedido dele é ignorado, porque um rapaz pediu depois dele, mas o menino era loiro, era branquinho. E o atendente atende o loiro e o branquinho, e atende ele depois. Então ele vai tocar nesses temas, tá? Na corrida que esse menino faz em busca do político dele, tem uma hora que ele volta para o hotel, o dinheiro já está acabando, e aí alguém rouba alguma coisa no hotel. Quando ele chega lá, a polícia já está lá esperando, porque a polícia quer interrogar a todos. E aí todos os moradores, todo o pessoal que frequenta o hotel é interrogado, porque houve um roubo no hotel. E aí ele é conduzido à delegacia para ouvir o depoimento dele, né? Aí ele está no hall esperando o delegado, é a hora que o delegado fala lá na sala. O negrinho já chegou? Porque provavelmente foi o negrinho, entende? Então o livro vai caindo em desgraça, por quê? Porque ele vai tocando em pontos que necessariamente ninguém tocava, ninguém falava dessas coisas, entende? Outra coisa, o livro é tão autobiográfico que ele relata o convívio no jornal. A primeira parte do livro é sensacional, a segunda é um pouco cansativa. Estou falando do Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A primeira é top, a segunda é um pouco cansativa. Por quê? Porque ele fala do dia a dia do jornal. Tanto é que o livro é considerado autobiográfico, ele fala do dia a dia do jornal. E daí o que acontece? Lá ele tem um personagem que é o dono do jornal, que é uma pessoa com interesses financeiros, é uma pessoa que deturpa as informações em busca de ou bajular as sociedades da época, ou então arrecadar vantagens financeiras. O dono do jornal que ele trabalhava ficou louco, porque o cara se reconhece no personagem. Então, naquele tempo, é uma crítica, sim, a esse jornalismo feito de forma marrom, o jornalismo feito de interesse. Eu não preciso te contar a respeito disso. Essas coisas são coisas que acontecem até hoje. Tem jornal no Mato Grosso do Sul que só fala bem no governo. Se você abrir o jornal, você fala assim, cara, a gente vive na Suíça, irmão, não é?
E as coisas não são assim. Por quê? Porque o jornal é pago, irmão. O jornal é financiado para falar bem. E aí, o dono do jornal, o jornal fica louco. E aí, a bem exemplo, por exemplo, quer ver? Como a mídia de hoje, o que acontece? Tesoura, manda tesourar o menino Lima Barreto e o seu primeiro livro. Há quem diga que se ele caísse nas críticas, porque o livro é bom, cara. Se ele caísse nas críticas, Lima Barreto tinha, né, quem sabe até integrado a Academia Brasileira de Letras. Mas no primeiro momento, no seu primeiro livro, ele cai em desgraça. Por quê? Porque começa uma campanha negativa em relação ao seu livro. E ele é considerado um escritor chula, porque ele escreve do jeito que o pessoal fala. O que não é aceito, né, pelos parnasianistas, o pessoal da elite. Tanto é um negócio elitizado que quando chega 1922, é por isso que é importante você entender 1922, Semana da Arte Moderna, porque é necessário, irmão, uma ruptura de porrada na boca, entendeu? Por quê? Por isso que os caras eram, né, eram doidos, né, chamados iconoclastas, porque tinha que romper, irmão, com um passadiço que estava incrustado no Brasil, que é essa tradição parnasiana, tá? Lima Barreto foi um camarada mal entendido desde o início. Por quê? Porque ele escreve sobre as mazelas de ser negro, ele escreve sobre as mazelas de viver no subúrbio, entende? Então ele escreve sobre a vida do subúrbio, a vida das pessoas, né, de camadas mais baixas. Não é um livro realista, um livro naturalista, né? Até porque as temáticas dele são mais apuradas, o que vai nos levar a um livro moderno, entendeu? Por isso que ali ele está no livro considerado pré-modernismo. Eu liguei aqui a metralhadora, comecei a falar, porque eu sou empolgado com o cara. Deixa eu ver aqui. Alguma pergunta, cara? Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo certinho? Então vamos lá, vamos continuar com Lima Barreto, cara. E aí o que acontece? Aí, Lima Barreto lança aquilo que seria talvez uma das suas obras que todo mundo, né? Todo mundo já ouviu falar. Aí, querendo ou não, o camarada fica estigmatizado numa única obra, né? Que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra que você não pode deixar de ter acesso, porque é uma obra que voltou, mexeu, ela está no Enem. Voltou, mexeu, ela está nos principais vestibulares, evocando-se Lima Barreto. Então, a gente tem, por exemplo, 3 obras para dar conta, tá? São 3 obras que são temas, volto a dizer, até que o pessoal cancele, até que não tenha vestibular, até que não tenha Enem, porque até já trocou ministro da Educação, a gente continua rodando. Tem um tema da UFGD, tem um tema da UFPR e tem um tema da Universidade Federal de Santa Catarina. São 3 obras de Lima Barreto, cara, que a gente tem que dar conta, tá? Mas você tem que ter contato com as primeiras obras. Por quê? Porque justamente para você entender o que é esse processo, quem que é esse elemento Lima Barreto. E a gente tem, por exemplo, nesse livro, que tem esses nuances modernos, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Um livro dividido em 3 partes, né? Cada parte em 5 capítulos, bem sistemático, né? Que conta a história do rapaz, né? Quaresma, o Major Quaresma, né? Que ele tem 3 projetos para o Brasil, né? Quaresma tem um primeiro projeto, que é um projeto cultural. Quaresma quer mudar a língua portuguesa para o tupi, né? E aí eu tenho o Quaresma, né, em tal, dado como louco tal. Aí o Quaresma meio que arquiva esse projeto e começa um outro projeto, um projeto que é um projeto empreendedor, de empreendedorismo. Ele quer provar que no Brasil o que se planta dá. E aí ele vai lá, né? Compra terra, vai lá tal, e começa algo de plantação, para ele, um projeto, um empreendedor. Só que daí ele é acometido pelas pragas das saúvas, as formigas começam a comer toda a sua plantação. Ele tem uma série de frases que dizem: o Brasil acaba com as saúvas ou as saúvas acabam com o Brasil, né? E aí ele vai para um terceiro projeto, que daí é a parte genial do livro, que daí é um projeto político, onde ele quer propor para os políticos resolver uma seguinte questão, né? Como fazer o Brasil dar certo? Então ele quer resolver essa questão. Eu quero levar um projeto político, como que eu quero? E você consegue entender que esse projeto, ele reverbera até hoje. Como a gente vai conseguir que o Brasil dê certo, tá? Por que necessariamente o Brasil não dá certo? A gente vai explorar isso aqui muito em vários autores, tá?
Porque provavelmente é que a gente tem incrustado em nós, né, uma desgraça chamado jeitinho brasileiro, né? Essa coisa que mais tarde vai ser muito bem analisada por Mário de Andrade. Mário de Andrade vai analisar muito bem na sua obra, né, Macunaíma, onde a gente vai negar, né, a tradição do índio que foi desenhado para nós em Peri, lá no livro O Guarani de José de Alencar. Até então a gente tem esse índio herói, esse índio, né, que é o Peri, que dá vida pela menina amada, que é um cavaleiro medieval. E aí ele é quebrado, esse índio, ele quebra assim em Macunaíma. A gente vai conversar bastante a respeito disso. Por quê? Porque a gente tem também esse Lima Barreto, que é o melhor, esse Policarpo Quaresma, que encarna esse Lima Barreto, né, que quer uma proposta para o Brasil. Lima Barreto, querendo ou não, ele está engajado politicamente, ele quer uma resposta. O que eu vou fazer? Como nós vamos fazer para o Brasil dar certo? E aí, o que acontece? Ele ali, servindo ali, né, no seu funcionalismo, ele vê que alguns superiores estão açoitando preso, estão judiando de preso, mataram preso. Ele, na sua idoneidade, ele na sua proposta desse Brasil que tem que ser diferente, o que ele faz? Ele denuncia os seus superiores. E aí, na hora que ele denuncia os superiores, ele é julgado como traidor. Você vê como as coisas são, cara? Então, ele é o camarada que quer trair o Brasil. Né? Por quê? Porque é tempo de república muito nova. Então, aí, qualquer manifestação contra a república é como se fosse um repúdio para a república. Não pode repudiar a república. E aí Lima Barreto está tentando dar uma mensagem para nós. Olha só, esse modelo que nós temos aí é um modelo que vai dar certo, cara, porque é um modelo que nasce já devendo para as oligarquias, cara. É uma república do café com leite. Claro que não tem como dar certo, irmão, porque é um modelo onde os militares, onde as pessoas têm privilégios. As pessoas não podem ter privilégios. Não existe cidadão de segunda, de primeira categoria. Eu lembro bem, né, cara, quando tramitou no Congresso a possibilidade de um professor não pagar imposto de renda. Eu lembro bem que eu estava numa reunião, só tinha um monte de professores, eu fui o primeiro, eu falei, cara, eu sou contra. Eu sou contra, porque daí a gente vai inaugurar um brasileiro de segunda, de terceira, de quarta categoria. E eu, como professor, eu não posso admitir isso daí. Não tem cidadão, irmão. Sabe? A gente já vive essa vergonha desse negócio de foro privilegiado. Entende? Todo mundo tinha que responder para a justiça, irmão. Não pode existir. E aí, esse personagem tão importante chamado Policarpo Quaresma, ele detecta isso daí, ele vai lá e denuncia. Na hora que ele denuncia, ele é considerado inimigo da nação e é fuzilado. Esse é o destino das pessoas que vão contra o sistema. Né? Então, o sistema, necessariamente, ele pode ser o melhor do mundo, mas pode ser melhorado. Né? E assim por diante, fica a crítica de Lima Barreto engajado, né? Um Lima Barreto engajado politicamente. Pronto, fiz o preâmbulo do Lima Barreto e agora a gente pode falar sobre uma primeira obra, que é por isso que vocês estão aí firmes, né? Vamos falar de uma primeira obra? A primeira obra é do FGD para esse certame, né? Até então, estamos esperando aí alguma posição, até agora já não tem manifestação nenhuma, nem da UFMS, nem do FGD, mas a gente segue trabalhando, tá? Que é o Nova Califórnia, tá? Eu vou querer, por gentileza, né? Eu vou contar o conto e depois a gente examina por que ele é chamado de Nova Califórnia, tá? Por quê? Porque o conto ele acontece no interior do Rio de Janeiro, né? Inclusive, cara, fica uma deixa aí, tem uma novela antiga da Rede Globo chamada Fera Ferida, né? Eu lembro, é uma novela antiga, deve ter no YouTube, né, cara? Novela Fera Ferida. Que a novela Fera Ferida, ela comemorava, ela foi lançada em comemoração a Lima Barreto. Foi uma homenagem a Lima Barreto. Inclusive, a cidade em que acontece a novela é Tubiacanga, no interior do Rio de Janeiro. E aí, na novela, nós temos vários personagens, inclusive aparece até um Quaresma lá, né? E assim por diante. Então, eles vão suscitando vários personagens que foram célebres em Lima Barreto, entendeu? Então, uma homenagem a Lima Barreto, à novela. Foi uma novela muito famosa, ela tinha até trilha sonora, porque é o seguinte, não sei se você lembra, antigamente tinha trilha sonora dos filmes.
então, se o filme fazia sucesso, quer ver um filme, a trilha sonora do filme que fez muito sucesso? Do Highlander, primeiro Highlander, que a trilha sonora foi toda do Queen, né? Então aí, né, todo Queen era a trilha sonora do Highlander. Então as novelas seguiam o mesmo sentido, entende? Lançava novela e lançava para você comprar o disco da novela, né? Você comprava o LPzão, assim, da novela. E tinha Sou Fera Ferida, eu não lembro quem que era, acho que era Gal Costa que cantava, então tinha trilha sonora. Tá, Cupiacanga, tá? Então a novela da Globo é baseada nesse primeiro conto e depois faz uma homenagem a vários. Então não vale ler a novela para tentar entender o conto Nova Califórnia. Não, senão você vai assistir a novela e vai começar a se confundir, porque são muitos personagens que lá aparecem. Pois bem, no conto Nova Califórnia, existe uma sátira, é muito importante que você entenda essa sátira, tá? Pois bem, começa, a cidade é uma cidade do interior, a cidade tem 2.000, 3.000 habitantes, então é uma cidade pequenininha, tá? E chega em Cupiacanga um senhor, né? Um senhor chamado Raimundo Flamel. Raimundo Flamel chega em Cupiacanga, em Tupiacanga, ele chega lá e se instala, né? Então, não sei se você sabe como é que é a cidade do interior, mas todo mundo já começa a ficar desconfiado. Ó, chegou um fulano de tal, alugou ali. E é interessante que daí começam a chegar encomendas do correio, entendeu? Começam a chegar caixas na casa do cara e todo mundo meio desconfiado do cara. O que é esse cara aí, irmão? Né? Vai que o cara, né? O que é o cara, né? Hoje em dia, o que seria? Um traficante? Hoje em dia, o que seria? Né? E o cara começa a chegar caixa tal, e o pessoal vê, né, que ele manipula vidros, que ele manipula negócio de química, sabe? É pronto, o cara é um terrorista, o cara é o Bin Laden, é o Bin Laden que tá aqui, ressuscitaram o Bin Laden. Bin Laden não morreu, Bin Laden tá aqui em Tupiacana. E assim, o pessoal meio desconfiado, tal, o pessoal vai na polícia, né, tal. Até que esse Raimundo Flamel, ele acaba fazendo amizade com um personagem célebre da cidade, que é o Boticário, né? Necessário um farmacêutico, por nome, né? O Boticário Bastos, né? Então ele faz amizade com esse tal Bastos, que é o farmacêutico da cidade. Por quê? Porque ele precisa, né, de alguns produtos, alguns negócios que ele vai comprar ali na farmácia e acaba fazendo amizade com o Boticário. E aí conversa vai, conversa vem, o Boticário fala, não, o cara é gente boa, o cara não sai daqui. O cara deve ser um químico, deve ser um pesquisador, tal. Eu ainda não conversei com ele, mas é um cara... Não, o cara é inofensivo, etc. Só que o Raimundo Flamel, ele acaba... E aí a gente fica no enigmático, né? Se o Raimundo Flamel está tentando enganar alguém, ou se é verdade, a gente não sabe. Mas ele chama o Boticário Bastos porque ele fala que ele fez uma descoberta, e ele fez uma descoberta e ele quer compartilhar com alguém. A gente não sabe necessariamente se ele quer vender a descoberta e tal. O que o Boticário faz? O Boticário, só que daí o Raimundo Flamel fala para ele assim, só que eu só não posso te contar, eu preciso de 2 testemunhas no mínimo, tá? Para minha segurança, para sua segurança, eu preciso de 2 testemunhas. O Bastos achou meio estranho. Aí o que ele faz? Ele chama 2 testemunhas, ele chama uma das pessoas mais influentes da cidade. Ele chama o procurador Carvalhais, e ele chama o coronel Bentes, tá? Coronel reformado, tal, chama o coronel para ser testemunha. Nessa reunião, o Raimundo Flamel faz uma revelação. Essa revelação é nos dita no livro, tá? O que ela é nos dita? É nos dita que o Raimundo Flamel, ele é um alquimista. Você flagra alquimista é aquela pessoa que tenta, né, fazer pesquisa química a fim de descobrir ouro. No fim, o pessoal vai falar um monte de coisa do alquimista, mas no fim do alquimista é esse, entendeu? Transformar a matéria a fim que ele consiga obter ouro, tá? E o Raimundo Flamel faz uma revelação para os 3. Ele revela para os 3 que ele conseguiu uma fórmula que consegue transformar o osso humano em ouro. O pessoal fica louco, tal. O Raimundo Flamel disse que aquilo é segredo, tal. E ele daria a fórmula somente para o camarada que poderia manipular, que seria o Boticário. Meus amigos, é claro, é uma grande sátira. Mas as intenções do Raimundo Flamel ficam meio em dúvidas. A gente não sabe se o Raimundo Flamel está falando a verdade ou se o Raimundo Flamel está enganando. Se o Raimundo Flamel vendeu aquilo ali, a gente não sabe ao certo.
O que está em voga, necessariamente, não é isso, nem que se é verdade. O que está em voga é que ele revelou isso para os três e aí ficou em segredo. Raimundo Flabel some de Tupiacanga. Ele desaparece, entende? E daí, nisso que ele desaparece, aí começam alguns eventos na cidade. Quais são os eventos? Estão revirando o túmulo no cemitério. O nome do cemitério? Sossego. Acabam com o sossego. O sossego da cidade acaba. Por quê? Porque eles agora estão revirando o túmulo. Só que, como ninguém sabe daquilo que foi revelado, ninguém sabe quem que é. E aí fica uma apreensão na cidade. Meu Deus do céu, tem alguém violando túmulos. E aí os parentes das pessoas com tudo enterrado lá começam um movimento pela cidade. É muito interessante que durante a leitura do livro, as pessoas passam pelo bêbado da cidade, que toda cidade tem um bêbado, né? Toda cidade tem um camarada que fica lá, tá, o bebum da cidade, né? Então passa por ali, o bêbado, né? Fica ali, não interfere em nada, tá lá o bêbado lá, né? À margem da sociedade. E aí começa a correria na cidade. Ai, meu Deus, estão violando os túmulos. Ai, meu Deus, estão violando os túmulos. Como tem os parentes lá sepultados, o que acontece? Eles montam uma guarda, né? Mas não funciona muito, por quê? Porque daí eles querem descobrir quem é. E aí tal, o pessoal vai lá e monta bem sorrateiramente o negócio para ficar vigiando à noite. Numa bela noite, pega-se 3 camaradas. E no corre de lá, corre de cá, um foge. Um é morto e o outro é preso. Quem é morto? Quem é morto? O procurador Carvalhais. O procurador Carvalhais, uma das testemunhas, é morto. Então, ali na hora do pega daqui, do atira dali, pega, é morto. Quem é preso? O coronel Bentes. Quem foge? O Boticário Bastos. E aí, agora, irmão, você vai botar para nós, porque são figuras célebres da cidade, são figuras ricas da cidade. O que os caras estão roubando, né? Ossos, né, cara? O que os caras estão fazendo no cemitério, né? E aí, o que acontece? Eles têm contato com o Bentes e aí começa a apertar o Bentes. Ó, um já morreu, irmão. E aí, você vai falar, o que está acontecendo? Então, há uma ideia assim, cara, o que está sendo feito é inadmissível. Irmão do céu, estão violando túmulos, velho. Não pode, isso daí é o cúmulo do absurdo, não pode violar túmulo, entendeu? Aperta o Bentes. Aí o Bentes fala, ó, negócio é o seguinte, Raimundo Flamel revelou pro Bastos, o Boticário, que ele havia descoberto uma fórmula para transformar ouro. Eu não tenho a fórmula. Quem tem a fórmula é o Bastos, tá? Mas que fórmula é essa? Que história é essa? Aí ele confessa. Não, ele tem a fórmula que supostamente a gente vai conseguir transformar o osso humano em ouro. Então é revelado para a cidade. Aí o pessoal vai lá no Bastos, né? Mas quem diz que encontra o Bastos, né? O Bastos, ó, some da parada, irmão, não consegue encontrar o Bastos. Só que daí, naquela noite, todo mundo vai para casa. Todo mundo vai para casa com a revelação, que até então era absurda. Não pode, irmão, violar túmulo. Tá? Isso é um absurdo que está acontecendo na cidade. Só que naquela noite, todo mundo vai para casa. E todo mundo consegue pensar o que faria, né? Com o ouro mindinho do pai que está enterrado lá. O que faria com o fêmur, né? Da mamãe, da vovó, da bisa, que está enterrada. A bisa está enterrada mesmo, né, velho? Que falta que ela ia fazer, né? Um fêmurzinho, né? Pra gente fazer um ouro. Puta, eu poderia fazer tanta coisa. Cara, as pessoas, ninguém. Aí o interessante do conto é que ninguém fala mais com ninguém. Todo mundo fica quietinho com seus pensamentos. O que eu não faria com aquele ouro, irmão, tal, assim, pô, lá, né? Eu tenho tanto tio enterrado lá, né, velho? Tá lá o osso, né? O que tem? O que tem? E aí, cara, naquela noite, chega a madrugada, o que as pessoas... Não importa do conto, se o conto é verdade ou se não é verdade. Você tem aí um breve resumo do conto, tá aí na página 14 da apostila, tá? A obra Nova Califórnia. Na verdade, cara, não importa, tá? Se aquilo que ele falou é verdade ou se não é verdade. O que importa é que aquilo que até então era o cúmulo do absurdo, na calada da noite,
todo mundo achando que estava fugindo da sua casa, que ninguém estava vendo, todo mundo se encontra no cemitério. E aí lá no cemitério, fulano já está abrindo outra cova e fulano já está abrindo outra cova. Por quê? Porque tem que achar o basto para achar a forma. Só que antes de achar o basto, achar a forma, eu já vou já com os meus ossos, porque daí conforme for, entendeu? Eu já consigo transformar os ossos em ouro. E aí vira uma confusão na cidade, por quê? Porque daí as pessoas se pegam violando os túmulos. Então aquilo que até então era ridículo, pela cobiça, pela ganância, inclusive no livro usa-se, né? No conto usa-se a palavra cupidez, né? Que é a ganância, né? Então, a cupidez, então é colocado em xeque a cupidez. Então, a ganância do povo. Então, aquilo que era ridículo, aquilo que era inadmissível, que era violar corpos, violar túmulo, a partir daquele momento, já que eu posso ter um benefício, que é ter ouro, então aquilo lá já não vale mais. E aí todo mundo tá ali. Adivinha quem não tá mexendo nos ossos? O bêbado da cidade. O bêbado da cidade sentado ali na frente do cemitério sossego, olhando as pessoas, né? Uma, não, isso aqui é da minha avó, não, isso aqui é da minha tia. Brigando por causa de ossos, cada um colocando no saco os ossos, né? E ele ali fora olhando. Quer dizer, aquele que estava à margem da sociedade, o bêbado, é o único que não fez parte daquela coisa, daquela situação ridícula. E agora eu vou perguntar: você já estudou o conto Nova Califórnia? Então eu vou te perguntar aqui agora no nosso chat. Por que Nova Califórnia? Alguém já estudou? Alguém já foi capaz de ir atrás? Por que o nome Nova Califórnia? Eu gostaria de uma ideia de vocês. Por quê? Por que o nome do conto é Nova Califórnia? Alguém tem alguma ideia? Gostaria de compartilhar? Pensa comigo, por que o nome do conto se chama Nova Califórnia? Porque eu contei o conto para você, não tem nenhuma referência aos Estados Unidos, não tem nenhuma referência norte-americana, ninguém foi para Nova York, o nome da cidade é Cupiacanga. Por que o nome Nova Califórnia? Alguém pode me ajudar? Alguém quer me ajudar? Tá quase dando tempo, né, cara? Sacanagem, né, velho? Falei de uma obra, tá? Eu tenho mais duas para falar. Eu tenho Clara dos Anjos para falar e eu tenho Cemitério dos Vivos para falar. Alguém quer me ajudar? Por que o nome Nova Califórnia? Eu vou te falar aqui para ficar registrado, tá? Por causa da corrida do ouro. Bom? Então, a Califórnia, ali no oeste norte-americano, foi o lugar que recebeu o pessoal sobre a corrida do ouro. Então, a Califórnia ali era o que recebia. Não sei se você lembra, tinha até você atravessar aquilo lá a cavalo, tudo, tinha uma parte de um deserto muito grande que atravessava. Aí depois que você atravessava o deserto, vinha o litoral, aí vinha, né, aquilo que mais tarde ficou conhecido como a cidade de Califórnia, né? E aí, ali recebiam os caras das corridas do ouro, cara. Então, na verdade, o conto é uma sátira de como você é capaz de fazer as coisas por causa da ganância, por causa do ouro. Na hora que falou que o osso dava para ser transformado em ouro, acabou, mano, pudor. Acabou, mano, o negócio, é pecado revirar túmulo. Não, acabou de ser pecado. Agora a gente vai lá e revira o túmulo, por quê? Porque a gente quer ter vantagens, a gente quer ouro. Então é uma homenagem não, né? Uma crítica, uma sátira à corrida do ouro, tá bom? Olha só, eu fiz o preâmbulo do Lima Barreto, mais tarde eu vou falar sobre Clara dos Anjos, fica para semana que vem já, tá? Semana que vem falo sobre Clara dos Anjos e depois falo, aí a foto aí do Lima Barreto, ó, olha só. E aí, como eu falei para vocês no início, eu gosto de achar o Lima Barreto nas obras dele. Quem que era o Lima Barreto? Era o bêbado. O bêbado ali, cara. Então, todo mundo indo ali pro cemitério, destruir o cemitério, mas o bêbado não. O bêbado ficava lá fora, olhando, certo, rindo, certo, sem entender. O que vocês estão fazendo, velho? Né? Então, o bêbado foi o único que não tomou parte daquilo ali. Então, o bêbado era o único que conseguia ver as coisas com determinada exatidão. Faz comigo esse exercício aqui, quer ver? A produção literária de Lima Barreto foi marcada pela investigação das desigualdades sociais,
Houve por parte do escritor uma leitura crítica sobre os homens e suas relações em uma sociedade provinciana e hipócrita, tá? De acordo com essas afirmações, é correto dizer que Lima Barreto filiou-se à corrente literária denominada pré-modernismo, cujas principais características eram, vamos tentar? Desencadeada tardiamente nos anos 20, foi fortemente influenciada pelas vanguardas europeias e possuiu amplo aspecto cultural, cujo ápice foi a realização da Semana da Arte Moderna em 1922. Não. Na verdade, quem tem influência das vanguardas europeias é justamente a Semana da Arte Moderna. O pré-modernismo, o que acontece? Ele acontece meio à margem. Então, o pré-modernismo é um elemento que acontece que os escritores percebem esse Brasil. Esse Brasil, é claro, que vai viver os efeitos da Primeira Guerra, lá né, na Europa e tal, mas, contudo, é um movimento peculiar, particular, tá? A Semana da Arte Moderna, ou melhor, no caso, né, as vanguardas europeias, elas vão influenciar o movimento, né? O movimento de 22. Olha, já apertei aqui, mas tudo bem. Diz assim, ó, o movimento, letra B, movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX, suas principais características foram as abordagens temáticas de temas sociais, expondo as mazelas do homem e da sociedade, além da retratação do homem através da visão objetiva. Não, isso daqui é realismo, tá? Vamos lá, então. Faz comigo aqui, ó. Situada aproximadamente nas 2 primeiras décadas do século XX, não é associada a nenhuma escola literária, visto que não correspondia às estéticas propagadas na época, que seriam parnasianismo, simbolismo e tal. Apresentou novas vertentes artísticas e novas temáticas em nossa literatura. Correto. Por isso que a resposta correta é a letra C. Letra D. Importante corrente da vanguarda iniciada em 1956 rompeu... Não, cara, é muito tardio isso daqui. Drasticamente com os padrões da arte tradicional, ao apresentar uma literatura de caráter agressivo. Não tem nada a ver isso aqui, toda ela fora de cogitação. Olha a última. Influenciada pelos estudos da biologia, da psicologia e da sociologia, propôs-se analisar o comportamento humano e social, ocupando-se com temas obscuros relacionados à alma humana e uma das perspectivas biológicas da patologia. Isso aqui é naturalismo, tá? A letra B ali é realismo, a letra D não tem como classificar, e a letra E é naturalismo, tá bom? Muito bem, excelente. Ó, é o seguinte, eu já me delonguei bastante, vocês agora têm aula com o Zacchini, tá bom? Não deixa de assistir o meu vídeo, por algum momento, por algum motivo ele não estava na plataforma, mas ele está lá já na playlist do YouTube, tá bom? Faz a leitura lá do Graça Aranha, e aí semana que vem a gente já retoma isso daqui, provavelmente eu falando a respeito de... Eu faço um vídeo a respeito de Euclides da Cunha, e depois eu já retomo aqui a leitura do Lima Barreto, haja visto que a gente não tem nenhum pré-modernista, somente o Lima Barreto, tá bom? Deixa eu perguntar, até agora, alguma pergunta, alguma questão? Alguém gostaria de interferir? Gostou do conto Nova Califórnia? Ou tá tudo ok? Tudo na paz? Dá um ok para mim, só para eu ver se vocês estão vivos aí. Tudo certo, então? Tudo na paz? Então, fica com o conto Nova Califórnia, faz a leitura, você vai conseguir fazer a leitura dele... Mariana, é uma leitura rápida, não é? Uma leitura rápida, cara. Faz a leitura, analisa você mesmo, faz a leitura para você, tá? Para guardar para você, para que você possa também achar o Lima Barreto lá. O Lima Barreto que, no caso, né, para mim, né, o Lima Barreto é o bêbado, né? Que está à margem da sociedade, ele que tinha problema com cachaça, problema com bebida. Tá bom? Meus amigos, um abraço e até semana que vem.